Os recentes rompimentos das barragens de Mariana e de Brumadinho nos levam a querer entender se a gente está falando de acidente ou de crime ambiental. Hoje a gente vai discutir sobre isso. Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora Disserte. Bom, é um grande prazer estar aqui e a gente já começa te avisando para dar aquele like, para se inscrever no canal, porque hoje nós vamos falar sobre as barragens do Brasil. Será que é crime ambiental ou será que é um acidente? A gente precisa falar sobre isso. Mas primeiro, para começar, a gente vai falar sobre o que são barragens. Barragens são estruturas idealizadas por engenheiros para barrar a mistura do material sólido e líquido que é proveniente do beneficiamento do minério. Mas e o rejeito? O que é o rejeito, né? Essa mistura justamente de material sólido e líquido que sai das barragens, o que é? Geralmente a gente vê nas notícias falando que a lama da barragem. Pois é, mas a gente não pode chamar de lama, porque a lama é a mistura da água com o solo. E o rejeito não é isso. O rejeito, além de ter água, além de ter solo, ele também tem materiais químicos tóxicos, que são altamente danosos à saúde humana, da flora e da fauna local, além de contaminar lençóis freáticos e todas as outras coisas. Então, rejeito de minério não é a mesma coisa que lama. Nesse modelo de beneficiamento de minério, é utilizada a água para desagregar o minério, né? A água ela tem essa função de ir desagregando o minério do bloco. Esse modelo ele é muito utilizado aqui no Brasil, mas é um modelo ultrapassado, é um modelo muito arcaico e hoje em dia você já tem técnicas muito mais eficientes do que essa. Além disso, o custo dessa barragem ele é só 20% mais barato do que as barragens mais tecnológicas. Ou seja, poderia-se fazer um investimento em barragens de melhor qualidade. Porém, as empresas preferem arriscar para poder obter maiores lucros. Essas barragens são conhecidas como barragens molhadas e existem alguns outros modelos do que essas que nós mais utilizamos aqui no Brasil. Como a gente pode observar nessa imagem do portal de notícias G1, o modelo utilizado em Brumadinho é o modelo conhecido como montante, né? Esse modelo funciona assim, você constrói o primeiro degrau, onde vai ficar barrando ali os rejeitos do minério, tá? Conforme esse material vai subindo, um próprio material de rejeito, ele é utilizado para construir um novo degrau e assim por diante. Segundo o próprio portal do G1, esse é o método mais barato. Métodos como o de jusante e de linha de centro são conhecidos como mais seguros, mas por serem um pouco mais caros e o objetivo ser de lucrar exclusivamente, eles dificilmente são escolhidos. Segundo o site BBC News, existem 790 barragens de rejeito no Brasil. Dessas, 300 não foram avaliadas em termos do seu potencial de destruição e contaminação. Inclusive, a BBC fez um mapa interativo sobre as barragens do Brasil e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder explorar e conhecer mais sobre esse assunto. As barragens do Brasil são classificadas pelo seu risco e devem receber periodicamente fiscais da Agência Nacional de Mineração, a AMN, que é a responsável por fiscalizar. Porém, a agência conta com apenas, pasmem, 35 fiscais aptos a fazer a fiscalização de barragens. Ora, então esse número é pífio para poder fiscalizar todas as barragens que precisam de atenção. Enquanto isso, um deputado, um vereador, vai ter 10, 20 assessores simplesmente para escrever textos para ele, levar café, resolver problemas particulares dele. Como é que está o nosso juízo de valores, não é verdade? Com isso, as barragens recebem o que é conhecido como autofiscalização, ou seja, a empresa que deveria ser fiscalizada faz a fiscalização de si mesma. Eficiente essa fiscalização, né?
Eu gostaria, inclusive, de pedir para o governador para que eu mesmo fiscalizasse meu carro antes de passar pelas vistorias do Detran, antes de passar pela Blitz, por exemplo. Eu gostaria de que eu mesmo pudesse medir a questão do bafômetro, né? Quando eu bebesse e saísse dirigindo. Eu gostaria de que eu mesmo pudesse avaliar a minha prova de direção na hora de tirar a carteira de motorista, entre tantas outras coisas que eu gostaria. Eu gostaria também de poder avaliar se o meu imposto de renda foi bem feito, né? Então seria perfeito que nós pudéssemos avaliar aquilo que nós fazemos, né? Não dá para garantir que essa avaliação vai ser assim muito séria, combinado? E é por causa dessa autoavaliação que o Brasil, em média, tem 3 acidentes por ano nas barragens de rejeito. Mais recentemente, nós podemos falar de Mariana, onde 62 milhões de metros cúbicos de rejeito foram lançados. 19 pessoas foram mortas e muitas ficaram desabrigadas. Isso sem falar em todos os danos ambientais ali causados, como, por exemplo, a contaminação do Rio Doce. Além disso, pesquisadores da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, comprovaram que esses rejeitos tóxicos já estão chegando e atingindo, impactando de forma negativa, o arquipélago de Abrolhos, que fica no sul da Bahia. Abrolhos foi o primeiro parque nacional marinho do Brasil e guarda grande biodiversidade. Imagina como vai custar caro esse impacto. E em 2019, no dia 25 de janeiro, a barragem de Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu. Até o momento, foram aproximadamente 169 mortes comprovadas, 141 pessoas desaparecidas, além de todo o impacto ambiental causado pelo crime. Aqui, ó, a vaca aqui, ó, olha que dó, cara, de ação, a vaca ali, ó. Nossa, mano, descendo gado, olha lá. Olha a vaca descendo ali, mano, 2, 3 ossos, mano. Ali, ó, uma vaca ali, ó. Estão tudo vivo, mano. As vacas todas vivas aqui, ó. Vou chegar mais perto, pedimos pra passar aqui, ó. Olha aí a vaca, ó. A vaca rodando. Olha aí, ó. Olha. Olha aqui outro aqui, ó. Bateu aqui, ó, na coluna. Não tem o que fazer, mano. Como é que vai pegar um bicho desse pesado? Olha o gato já. Estudiosos e até mesmo empresas como, por exemplo, a Vale, sabem do risco do rompimento de novas barragens. Mas você sabe o que será feito? Nada. Até o momento, ninguém foi condenado ou responsabilizado pelo crime ambiental acontecido em Mariana. É bem provável que ninguém seja responsabilizado pelo crime de Brumadinho. É a combinação perfeita entre sede de lucros e eterna impunidade. E afinal, o que você acha? Será que foi um acidente ou será que foi um crime premeditado? Deixe seu comentário aqui dizendo o que você pensa sobre esse assunto e agora a professora Sabrina Oliveira vai te ajudar a construir uma redação sobre esse tema. Valeu, até mais! Fala, Creidinho, tudo na paz? Olha quem voltou para encher o seu coraçãozinho de quê? De muito amor. Eu mesma, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação aqui do Agora de Sete. E hoje eu estou aqui para a gente montar o nosso texto a respeito do rompimento de barragens no Brasil. E no nosso texto a gente vai tentar provar se é acidente ou se é crime ambiental. Vamos lá? Primeiro a gente vai considerar 3 pontos aí na nossa tempestade de ideias. Esses 3 pontos foram retirados da fala do professor Lúcio. O primeiro ponto, que é o mais importante que a gente tem que ter em mente, é o de que o modelo de barragens utilizado no Brasil, majoritariamente utilizado, ele é o mais barato, mas não necessariamente o melhor. Pelo contrário, ele é o mais antigo, o mais arcaico e também o mais perigoso. Por aí a gente já pode perceber que a preocupação dos empresários não é necessariamente com a segurança. Pelo contrário, a preocupação é com o din-din, é com money. Money que é bom, nós não have, não é verdade? Mas eles estão preocupados com isso. E nessa acabam colocando a vida de muitas pessoas em risco. O segundo ponto é que, devido à falta de agentes fiscalizadores da Agência Nacional de Mineração, acaba ocorrendo nas empresas uma espécie de autofiscalização.
E a gente não precisa ir muito longe para perceber que uma autofiscalização ela tem um caráter parcial. Porque se eu vou autofiscalizar o meu trabalho, eu vou dizer, por exemplo, que ele é sempre excelente. Se você me colocar para analisar a minha aula, eu vou dizer que foi maravilhosa, que foi sensacional. Essa análise ela só é imparcial quando ela é feita por outros e quando esses outros não têm nenhum interesse nessa minha avaliação, que não é o que acontece nesse caso. Terceiro ponto, que também é muito relevante, é uma questão linguística. Olha que interessante, até nesse caso, a língua portuguesa ela pode nos levar a alguns lugares, nos fazer entender as entrelinhas. A gente, quando vê notícias sobre rompimento de barragens, em geral vê que os rejeitos são chamados de lama. Só que o professor Lúcio já nos explicou que esses conceitos são bem diferentes. Os rejeitos são tóxicos e a lama não é tóxica. É só mistura de solo com água. Quando a mídia, quando os empresários colocam lama no lugar de rejeitos, eu já posso sentir aí um eufemismo, uma figura de suavização que não é aleatória, tá? Ela é proposital. É para nos fazer pensar que não é nem algo tão grave, nem tão problemático assim. Isso revela uma estratégia desonesta e parcial, certo? Com esses 3 pontos em mente, eu montei para vocês, dessa vez, 2 teses, para que você possa escolher aí na sua casa qual você quer usar. A primeira proposta é essa daí. As escolhas dos empresários por trás do rompimento de barragens no Brasil revelam que esses eventos não podem ser tratados como acidentes. Essa primeira tese, embora seja uma tese explícita, ela não aponta quais argumentos nós vamos trabalhar. Eu só sugiro que você faça esse tipo de tese se você já está acostumado a escrever redações, já tem uma certa experiência. Porque senão há uma tendência de você se perder, não saber em que ordem você quer trabalhar os seus argumentos, certo? A segunda opção é essa. Fica a pergunta: como não ter como produto um crime ambiental quando se somam busca incessante pelo lucro, negligência e parcialidade? Essa segunda opção também é uma tese explícita, mas é uma tese explícita por etapas. Isso significa que eu estou sinalizando quais argumentos eu vou utilizar. E são 3: a busca pelo lucro, a negligência e a parcialidade. Eu vou utilizar esses argumentos na mesma ordem que eu apresentei na minha tese. É esse tipo de tese que eu indico para você que está começando a escrever redações agora, porque ela te ajuda a visualizar melhor o seu texto e dificulta que você se perca no meio dele. Mas fazer uma tese é um ponto até tranquilo. O mais difícil é eu elaborar propostas para solucionar os problemas que ocorrem. E você sabe que essas propostas elas são obrigatórias no Enem. Então eu trouxe 2 para vocês. A primeira delas é que o governo implemente uma legislação mais severa a respeito dos crimes ambientais, que ele aplique multas ainda mais pesadas e que os responsáveis por esses crimes sejam levados à prisão, cumpram suas penas pelos crimes que cometeram. O segundo ponto é um aumento significativo, substancial, no número de agentes fiscalizadores. Eu preciso contratar mais pessoas para a Agência Nacional de Mineração, porque desse modo a avaliação das barragens ela vai ser feita por agentes governamentais e essa análise será, enfim, imparcial, o que com certeza vai nos gerar muito mais segurança, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula, que tenham gostado e que tentem, é claro, fazer essa redação aí na casinha de vocês. E se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, se querem sugerir algum tema, deixa aqui nos comentários. Se não forem inscritos, por favor, né? Clica ali no vermelhão, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook, certo? Um beijo e até a próxima! Devido à falta de agentes fiscalizadores da ANA, Agência Nacional de Mineração,
acaba ocorrendo... Agência Nacional de Mineração, Ana. Ana é a Agência Nacional de Águas. Ah, é verdade. Por que eu falei Ana? A primeira opção é a seguinte. Tem que botar isso no final. A primeira é a seguinte. A primeira não é a seguinte. Posso fazer você capotou. A primeira é a outra, que não é a seguinte.